Diz aí. Você pergunta, o Panzi responde. Fala pessoal, Diz aí chegando. Para você que mandou sua perguntinha, quem sabe ela não foi escolhida, eu venho aqui e respondo aqui no YouTube da Itatiaia. Lembrando, apareceu a caixinha lá no Instagram, você diz aí, manda pergunta, eu venho aqui e respondo toda semana. Bora começar. Primeira perguntinha chegando por aqui é do Ítalo Torre 90. Alô Ítalo, obrigado pela pergunta. Panzi acha que já está na hora de cobrar vitórias no trabalho do Pepa? Ô Ítalo, coincidentemente no Rádio Esportes desta sexta-feira, a gente fez um levantamento dos últimos 15 jogos, não só do Cruzeiro, mas dos 3 times de Belo Horizonte, do Atlético também, do América. Os últimos 15 jogos, cada um venceu 3. É muito ruim o aproveitamento. E dos 3, o melhor é o do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem mais empates e menos derrotas. O Cruzeiro tem cerca ali de 35,5% de aproveitamento. Tá ruim. Se a gente pegar a campanha dos 3, incluindo o Cruzeiro, como mandantes no Campeonato Brasileiro, os 3 estão entre os 5 piores. O Cruzeiro é o 16º, com jogos a mais, inclusive que Atlético e América. Então a campanha do Cruzeiro como mandante, em aproveitamento, em percentual, é pior dos 3, como mandando jogos aqui em BH ou em outro estádio de Minas Gerais. Então, claro, chega um momento, e eu acho que esse momento chegou, que é o início do retorno do Campeonato Brasileiro, que não dá pra gente vir pro microfone, pro torcedor ir pro estádio esperando apenas bom desempenho. A tabela de campeonato, ela não olha para desempenho, ela olha para resultado. E o retorno é isso, vai estar todo mundo brigando por resultado. Quem tinha que ter desempenho, já tem. O trabalho tá aí, tá consolidado ou não, as trocas serão cada vez menores de treinadores, a janela já tá fechada, quem se reforçou, reforçou, e eu acho que o Cruzeiro foi bem ao mercado. Quem não foi ao mercado, vai com o que tem. Então o Cruzeiro precisa transformar alguns bons jogos que fez, e fez bons jogos, inclusive contra adversários superiores, Flamengo, Fluminense, próprio Botafogo, Atlético Paranaense, precisa transformar bons desempenhos em resultado. E olha os jogos que eu citei, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Atlético Paranaense, pode incluir aí o Inter, que está ainda na Copa Libertadores, jogos em que o Cruzeiro foi bem e não ganhou nenhum deles. Então, Ítalo, tá na hora sim, aliás, já passou da hora de cobrar resultado sim. E eu não tenho dúvida que lá dentro do clube também o sinal de alerta tá ligado. Tá melhorando o desempenho? Legal. Os reforços foram bons? Sem dúvida. Acrescentaram? Também acho que acrescentaram. Mas passou da hora de vencer, de empilhar vitórias. Não para brigar por G4, por G6, mas para não passar sufoco na reta final do campeonato. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Cauã _71LC. Alô Cauã, um abraço, obrigado pela pergunta. No jogo do Galo contra o Palmeiras, aquele lance na mão do jogador palmeirense, foi pênalti? O Cauã não, né? O jogo seguiu. Tô brincando. Eu acho que não foi pênalti. Pela recomendação, aquilo não é para ser marcado pênalti. Primeiro que a bola veio de um companheiro, acho que era do Gabriel Menino, né? A bola veio de uma cabeçada de um companheiro que estava muito próximo e não estava na direção do gol. Ah, mas ali é nos pés do Hulk. Pela recomendação, aquilo ali não deve ser marcado pênalti. Eu sou favorável à regra anterior, né? Mão na bola, bola na mão e interpretação do árbitro. Eles mudaram isso e continua tendo que ter a interpretação do árbitro de vídeo. Era muito mais fácil. Mão na bola, bola na mão. Intenção ou não. E claramente naquele lance não houve a intenção. Assim como não houve a intenção do Paulinho lá atrás, no jogo da fase de grupos contra o Atlético Paranaense. E ali foi marcado pênalti. Mas ali era diferente. A bola veio de uma cabeçada do atacante do Atlético Paranaense e ela ia em direção ao gol do Everson. Por isso a marcação do pênalti. Nesse lance do Palmeiras, foi uma bola rebatida pelo próprio companheiro do Gabriel Menino, um jogador do Palmeiras, e ela foi na direção contrária do gol. E a mão do Gabriel estava baixa também. Então, pela recomendação, aquilo não deveria ser marcado pênalti. Então acertaram VAR e árbitro de campo. Beleza? Outra perguntinha, essa aqui é sobre SAF, do Cláudio Souza Personal. Alô, Cláudio Souza Personal, tudo bem? Obrigado pela pergunta. SAF para você, Panzi, é uma forma de burlar o fisco e enrolar os devedores? Cláudio, não. Às vezes parece ser isso. A gente até tem uma entrevista do Mano Menezes, se eu não estiver enganado, para a CNN, para o Benja, que ele fala sobre isso, que o Cruzeiro está devendo e ele não concorda com o que foi acordado, enfim, vamos dizer assim, mas que em determinado momento tem que aceitar prazo, forma de pagamento, e ele fala que não concorda com esse modelo.
que é a recuperação judicial, que depois tem que ter uma assembleia, enfim. Eu não acho que veio para burlar, não. Até porque tá tudo dentro da lei, a lei foi discutida, foi aprovada, e os clubes estão fazendo aquilo que está no papel. Ninguém está fazendo nada errado. Aquele que não optou por recuperação judicial, aquele que optou pela recuperação judicial, como é o caso do Cruzeiro. O importante é pagar. Precisa pagar quem está devendo. Então, a turma recebendo, acho que fica todo mundo mais satisfeito. Passa um pouco dessa impressão, até porque é tudo muito novo pra gente. Mas eu acho, bom, pelo menos a minha percepção nesse momento, que não tem nada fora da lei, não tem nada para burlar, não. É a maneira encontrada pelo modelo SAF de ninguém ficar sem receber e a turma que não tem condição pagar, nem que seja aos poucos. Outra perguntinha, chegando por aqui do João Paulo 1763. Alô, João, obrigado pela pergunta. Que arbitragem é essa que o Brasil tem, hein? Bom, pelo tom, né, João, você deve estar achando muito ruim a arbitragem. Esse é assunto pro Márcio Rezende Freitas, mas eu vou entrar um pouquinho na esfera do Maref. Tá ruim a arbitragem no Brasil. Aqueles que deveriam ser os nossos melhores árbitros, né? Klaus, Daronco, o Wilton, estão muito mal mesmo. Alguns deles até em geladeira, o caso do Wilton. Eu acho que é muito mais um problema estrutural que vem de cima para baixo. Eu sou um crítico ao trabalho do CNM. Eu acho o CNM extremamente incompetente. Já o achava incompetente quando estava chefiando a arbitragem da Conmebol. A CBF foi lá e buscou um cara que já vinha muito mal na Conmebol para chefiar a arbitragem no futebol brasileiro. Então acho que começa de cima para baixo. Se quem comanda é muito ruim de serviço, e eu acho o CNM ruim, imagino o que vai acontecer quem está abaixo, nos árbitros, nas escolas de arbitragem, enfim, é preocupante a situação. Basta ver, para quem ainda não fez essa percepção, o nível de arbitragem dos jogos aqui no Brasil, e aí aqui no Brasil que eu falo das nossas competições estaduais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o nível de arbitragem das competições sul-americanas, quando não tem árbitro brasileiro à frente, né? Sul-Americana, Libertadores e por aí vai. Parece outra profissão. O jogo anda, o jogo corre muito mais nas competições sul-americanas, as reclamações são muito menores, o árbitro de vídeo, ele faz os ajustes que devem ser feitos em muito menos tempo, então a coisa tem que mudar aqui no futebol brasileiro. Se o seu tom foi crítico com essa pergunta, eu concordo muito com você, mas a minha opinião, muito pior do que os nossos árbitros, é quem comanda. Outra perguntinha chegando por aqui, do Ricardo Francisco de Oliveira, aqui eu não sei se é 2023, é porque ficou 3 pontinhos, 2-0, alguma coisa. Ricardo, obrigado pela pergunta. Panzi, você acredita que a direção do Atlético que esteja prejudicando o time ou os próprios jogadores? Ricardo, não. A direção não prejudica time ou jogadores, a não ser que fique devendo salário, premiação, o que não é o caso. Segundo as informações que vêm lá de dentro do Atlético, está tudo em dia. Agora, a gestão, a direção do clube, ela erra e acerta. E eu acho que a do Atlético errou bastante nas 2 últimas temporadas, em montagem de elenco e em escolha de treinador. Algumas escolhas até bastante aleatórias, como a de agora. O Atlético tinha um técnico que pensa futebol de uma maneira, esse técnico falou muita bobagem no extracampo, apesar de ter um trabalho que eu considero era muito bom dentro das 4 linhas, e fez uma escolha, optou por um treinador com uma ideia completamente diferente de jogo, de bola rolando em campo. Então, sim, a direção de um clube, ela acerta e erra, sem prejudicar essa equipe dentro de campo. Repito, a não ser que esteja com situação atrasada de salários. Mas vamos lá, por que você acha que a direção do Atlético errou nas 2 últimas temporadas? Cara, basta ver o resultado, né? O elenco do Atlético piorou do ano passado para esse ano. Acontece? Acontece, principalmente quando você tem menos grana, você perde verba. O que acontece esse ano? A troca de treinador, ela atrapalhou? Também atrapalhou. Basta ver a piora de Atlético com o Cudê e agora com o Filipão. A diretoria do Atlético montou um elenco para um técnico que tinha uma ideia de futebol. Não dependia de pontas para jogar. Jogava muito mais com laterais, com meias, com seus atacantes mais próximos, que era o Eduardo Cudê. O Cudê sai, o que faz a direção de futebol do Atlético?
traz um técnico, o Filipão, que pensa futebol completamente diferente, que depende de pontas e menos de lateral. O Filipão olha pro banco, cara, ele não tem ponta. Paulinho e Pavon não fizeram um bom jogo contra o Palmeiras. O Filipão precisava de ganhar por 1-0. Ele olha pro banco, quem é o ponta? Não tem. Ele tinha 2 atacantes, Vargas e Kardec. Aliás, não usou nenhum dos dois. O Filipão depende menos de laterais, e quem tá bem hoje é lateral. Aliás, fez uma escolha que para mim foi equivocada. Tirou o Saravia, que fazia um jogo muito melhor, por exemplo, do que o Arana contra o Palmeiras. Então eu acho que nesse ponto, especificamente, a direção do Atlético cometeu muitos erros nas 2 últimas temporadas. Principalmente em 2023, pela escolha, para mim, muito aleatória de treinador, depois que o Kudê saiu, pela piora do elenco, aí você pode justificar, mas tá com menos grana. Faz parte, às vezes você tem que piorar menos o elenco, mas é um elenco que está desequilibrado. Falta jogador para jogar pelo lado do campo, talvez falte um articulador, o Atlético não tem esse articulador, Filipão gosta de jogar com 2 volantes e só tem 2, o Kudê jogava com apenas 1, tá vendo? A diferença de elenco montado para um técnico e entregue para outro. Então a gestão do Atlético para 2024 precisa planejar. O que eles querem? Eles vão montar um elenco e trazer um treinador para se adaptar a esse elenco? Ou eles vão trazer um treinador e montar um elenco de acordo com esse técnico? Se for essa segunda opção, que já tenha numa lista pelo menos 2 ou 3 nomes para poder substituir, caso o rumo tenha que ser mudado, para manter a mesma ideia de jogo. Tudo é planejamento. Então, direção de clube de futebol, ela atrapalha time quando atrasa salário ou quando o planejamento foi mal feito. Craque. Não tá na pressão. Craque. Bora para mais uma pergunta do Thiago Quintal _. Alô, Quintal? Tô brincando. Alô, Thiago, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Aliás, cara, que pergunta é essa? Pô, Thiago. Panzi, você é filho do nosso governador Zema? Parece, hein? Mas por que você acha que parece, Thiago? Cara, não tem nada a ver com o Zema. O Zema tem cabelo grisalho, o Zema é mais baixo que eu, o Zema é rico. Eu sou rico de saúde, meu cabelo ainda não é grisalho, apesar da barba. Enfim, eu sou mais alto que o Zema, não tem nada a ver com o Zema. Aliás, um abraço para o governador Romeu Zema, um abraço para você, Thiago Quintal. Mas, cara, eu não pareço com o Zema, são seus olhos. Mais uma perguntinha chegando por aqui, do 63.Otave. Alô, 63.Otave, tudo bem? Panzi, você sempre foi atleticano? Otave, cara, eu passei a ser atleticano desde o momento que eu comecei a ser cruzeirense. É mais ou menos isso, eu sou atleticano desde quando eu sou cruzeirense. Então, a gente segue torcendo e ultimamente eu não tenho ficado feliz nem com um nem com o outro, né? Falei agora há pouco, nesse mesmo episódio do Diz Aí, os últimos 15 jogos, os dois, tanto Galo quanto Raposa, venceram apenas 3. Então, eu sou atleticano desde a época que eu sou cruzeirense. Tá falado? Valeu, gente, esse foi mais um Diz Aí. Lembrando, apareceu a caixinha de perguntas no Instagram da Itatiaia, @ItatiaiaOficial, @ItatiaiaSport. De vez em quando eu vou lá e põe no meu também, no @EduPanzi. Você manda sua pergunta. Você pode perguntar se eu pareço com o governador, para qual time eu torço, ou a respeito do seu time de futebol, ou culinária também, astronomia. Eu falo de tudo. Você diz aí, eu respondo aqui. Até a próxima, valeu!